Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre. Eu espero que hoje vocês estejam me ouvindo, me vendo. Oi, tem mais alguém aí? Ok, boa noite. Boa noite, Ângela, Sara. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Ângela? Que eu já comentei com vocês que eu sou jurássica, né, nesse aspecto, então eu fico super insegura. Não sei se estão vendo, se estão ouvindo, mas de qualquer forma, muito obrigada pelo retorno, Viviane. E acredito que a gente pode dar início ao nosso estudo da noite, né? Que são 8, passou um pouquinho das 8. Acho que a gente já pode dar início, né? Então vamos juntos. É muito bom saber que vocês estão aí. E aí eu fico também, me sinto mais segura, mais tranquila para poder fazer esse trabalho junto com vocês. Então, primeiramente, nós não podemos deixar de agradecer ao nosso Pai de infinita misericórdia e sabedoria que nos deu essa oportunidade valiosa do estudo, né? E agradecemos também aos nossos mentores que nos inspiram, que nos amparam, que nos conduzem nas nossas escolhas para a nossa própria melhoria. Então é com muita gratidão que eu convido a todos para que saudemos a espiritualidade designada para nos amparar neste trabalho, para que todos nós juntos possamos atingir um objetivo comum, que é o de aprendermos cada vez mais a cumprirmos essa lei de amor, a lei do nosso Criador. Que Ele nos envolva na sua infinita sabedoria, para que tenhamos a melhor compreensão das orientações que iremos receber. Que assim seja, graças a Deus. E o tema de hoje é a ação dos espíritos no plano físico. E quando a gente, só o título, né, já nos dá mais ou menos uma ideia dessa possibilidade de ação. Até porque nós somos estudantes do mediúnico, isso significa, dentre ou tantos significados para cada um, mas o que a gente mais quer é poder saber lidar com esse valioso instrumento, né? Então nós não podemos nos esquecer de que todos somos médiums, todos somos médiums. E devido muitas vezes a processos de aprendizado evolutivo, reencarnatório, alguns de nós então são chamados para o trabalho com a mediunidade. E isso não é privilégio, viu, gente? Isso é porque a gente deu muitos tropeções aí e insistimos em permanecer nos tropeções, e aí Deus, na sua infinita misericórdia, arruma uma maneira de poder nos chamar e falar agora ou vai ou racha, tipo assim, né? Então, a ação dos espíritos, ela se processa
entre todos nós, encarnados, e de que maneira que isso pode acontecer, né? Podem ser boas influências, nós somos influenciados através do nosso pensamento, certo? Então, essas influências podem ser boas, podem ser más, elas podem ser duradouras, podem ser passageiras, podem ser sutis e também podem acontecer através de manifestações físicas, né? Então, eu vou dar um exemplo de uma influência que todos nós já fomos contemplados com essa influência, de repente estarmos caminhando por um determinado local e do nada a gente resolve que, não, hoje eu vou fazer outro caminho, hoje eu vou pegar outra estrada, eu vou pegar outra rua, e aí a gente acaba descobrindo que naquela rua havia um acidente, havia alguma coisa que pudesse nos impedir de prosseguir com o nosso caminhar. Então vejam, percebam que esse tipo de influência todos nós temos porque nós somos energia, né? E tudo que acontece conosco é através do nosso pensamento. Esse pensamento é poderoso. Eu me lembro que existem estudos sobre a capacidade do nosso cérebro de atuação, de percepção, enfim, e diz que a gente ainda não chegou a 1/3 de tudo que nós somos capazes de fazer. Bem, então essa influência mental, né, ela pode ocorrer de várias maneiras, como a gente acabou de dizer, e tem aqui um comentário do livro dos Espíritos, a pergunta 457. Na verdade, a pergunta é do livro dos Espíritos, pergunta 457. Assim sendo, os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Olha que cilada, hein? Pior que pode, viu, gente? Pode conhecer sim. Muitas vezes eles conhecem até aquilo que a gente insiste em dar uma bloqueada, sabe? Não passar adiante. Daí a grande necessidade do autoconhecimento. Estarmos atentos às nossas querências, às nossas tendências, às nossas limitações, porque se a gente não tiver conhecimento de como é que a gente está se construindo, fica difícil nós sabermos qual o melhor caminho a ser seguido, né? Primeiro nós temos que tomar pedra, nos empoderarmos de nós mesmos, né? Nos amarmos, termos a caridade de perceber que temos lá nossas fragilidades e limitações, mas ao reconhecermos essas fragilidades e limitações, fica mais favorável para que a gente possa superar essas fragilidades e limitações. Agora, imagine um cidadão, eu digo, um espírito desencarnado, como ele consegue atingir, né? Porque muitas vezes a gente tem medo. A gente até sabe quem nós somos assim, né? Mas a gente tem medo de se encarar verdadeiramente. Agora, o cidadão desencarnado, ele não tem medo nenhum de saber exatamente quem somos. E é devido a essas influências, a essas energias que emanam de nós, é que a gente estabelece a afinidade e a aproximação. Aproximam-se de nós e isso não é tão difícil da gente entender. É possível que a gente fique, deixe-me ver, por 8 horas, vai, não vou nem falar 24 horas, mas pelo menos por 8 horas é possível que a gente consiga ficar por 8 horas com o pensamento só elevado, né? Com um padrão de vibração adequado, super light, super zen. É possível? Eu confesso que não consigo, né?
tem sempre alguma coisa, alguma pedra no meio do caminho, algum tipo de situação ou de notícia que me aborrece, ou que me entristece, ou que me revolta, ou que me causa indignação. Então, são sentimentos que termina por dar uma queda no nosso padrão vibratório. E é por isso que a gente precisa prestar muita atenção ao tipo de pensamento que a gente está emitindo, porque nesses momentos de queda de tristeza, né, ou de indignação, frustração, revolta, enfim, nesses momentos aproximam-se de nós aqueles espíritos que se afinam com esse tipo de sentimento, com esse tipo de pensamento, tá? Por outro lado, não passamos realmente 8 horas revoltados. Tem aqueles momentos que a gente olha para a natureza e se encanta com a natureza, ou a gente tem um ente querido, um neto que dá um sorriso, ou um filho que vem e traz uma flor, ou te dá um abraço, é coisa passageira, mas esses segundos, esses milésimos de segundo de bom ânimo, isso faz com que a nossa luz também brilhe melhor e a gente também consegue atrair espíritos que se afinam com esse estado de ânimo, né? Que é proporcionado pela nossa própria vontade, né? É a nossa vontade. Então, sendo assim, em 8 horas, como dei o exemplo, né? A princípio, em 8 horas nós sofremos todo tipo de influência, tá? Mas o interessante é que sempre houve assim uma charge, ou não sei se é uma charge ou alguma piada, não sei. Normalmente a gente encontra um cidadão com um demoninho e um anjinho assim falando com ele, né? Influenciando. E isso acontece realmente. Veja, se em 8 horas, é que não, a gente sabe que os demônios, os diabos, ninguém, nenhum de nós espíritos, filhos de Deus, fomos criados para perseverar no mal, né? Em algum momento a gente vai sucumbir, o sofrimento vai ser tamanho que a gente fala, não, pô, preciso mudar esse padrão de vibração. E isso acontece com todos nós. Mas neste momento, nesse estágio em que nos encontramos, nós conseguimos perceber essa fragilidade em nós, de não nos colocarmos 100% num padrão de vibração elevado e muito menos 100% num padrão super caidaço, né? Nós não fazemos assim. Então, somos influenciados à medida em que nos disponibilizamos para que as influências nos atinjam de acordo com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com o nosso estado de ânimo. Então, eu uma vez vendo essa lição, eu pensava assim, poxa vida, mas será que eles não têm mais o que fazer, de que ficar me cutucando? Mas uma coisa é certa, gente, é muito importante essa influência até para que a gente possa sempre avaliar, né, o quanto de bem nós já estamos construindo aí na nossa trajetória. Porque o que acontece? Muitas vezes nós somos influenciados de maneira a alimentar os nossos caprichos. Então, nós sofremos influências, tá? Que vão alimentando aquela revolta que a gente tem, e daí a gente resolve que por estarmos revoltados, se é uma pessoa, né, próxima, então a gente acha que pode, deve sim, tem mais é que sair lá e dizer um monte de impropérios para aquela pessoa, porque afinal de contas me atingiu, né? E eu não vou levar desaforo para casa, e eu não vou pagar esse mico ou coisa parecida. Então, percebam, quando nós conseguimos efetivamente dar uma segurada, dar uma minimizada no nosso orgulho, nós conseguimos entender, compreender
e sermos indulgentes com o outro, naquilo que nós estamos acreditando que ele possa estar nos trazendo de mal. Deu para entender? Então, tipo assim, tem alguém que me fez um mal, eu fiquei super indignada, revoltada, tal, aí vem o bonzinho, né? Vamos dizer assim, o bonzinho. Fala, não, filho, olha, é o seguinte, ele não entende muito bem o que está acontecendo, ele não está legal, ele não está no momento legal, avalie a realidade dele, olha como é que ele está crescendo, as coisas que ele tem feito na vida. Então você não pode se deixar levar por uma atitude de uma pessoa que você consegue compreender, que não consegue perdoar, que não consegue amar, ou que é grosso, ou que é do tipo mesmo de sair chutando o pau da barraca, enfim. Né? Então tem aquele que vem e te chama a razão, fala, oh, presta atenção, né? Para que você não se perca e não se envolva nesse nível de vibração. Mas aí vem o outro e fala assim pra gente, que é isso? Você com toda essa cabeça, com toda essa consciência, vai deixar passar batido, vai deixar barato, vai deixar pra lá? Que nada! Vai lá e mostra todo o seu conhecimento. Diz para a pessoa tudo que a pessoa realmente precisa ouvir, né? E aí aquele desgaste infinito, porque é isso que a gente faz. A gente age por impulso. E esses impulsos, eles são alimentados por uma espiritualidade que é tão ignorante quanto a gente. Quando a gente consegue dar uma contida no orgulho, dar uma respirada, né? E pensar, não, peraí, não vou responder agora, deixa eu responder depois, porque a gente quer sempre, né, tá mandando, tá agindo de maneira impulsiva, nos esquecendo que o nosso compromisso maior não é em estar dando resposta ou em dar, apontar, né, defeitos em quem quer que seja. O nosso compromisso maior é conosco, é em nos preservarmos, para que possamos cultivar a nossa paz. E essa lição de hoje nos traz a devida, eu diria, nos traz a razão, né, da importância em nos mantermos como em nos mantermos com um padrão de vibração melhor, porque junto conosco caminham desencarnados que também necessitam da nossa contribuição energética, de pensamento, porque está todo mundo num aprendizado, estamos todos num aprendizado, tá? Nós vamos colaborar com os nossos exemplos, tanto com aqueles que caminham conosco encarnados, quanto com os desencarnados. Então, se nós tivermos essa consciência e assumirmos essa responsabilidade, nós vamos ter um pouco mais de cuidado com os nossos pensamentos, né? Porque normalmente do pensamento é que a gente imprime um sentimento, né? Dependendo do que a gente pensa ou da maneira que a gente está pensando, vem aquele sentimento de amor, de perdão, de compaixão, de indulgência ou de revolta, de frustração, de indignação, né? E aí é uma questão de escolha. Nós temos o nosso livre-arbítrio sem a menor sombra de dúvida, mas somos energia, temos pensamento e muitas vezes eles conseguem ir aonde os desencarnados, eles conseguem ir aonde a gente não conseguiu ainda chegar. Tá? E se aproveitam desse conhecimento até para nos subjugar, se for o caso. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade.
mas também eu diria que maior do que a nossa responsabilidade é reconhecer o tamanho da misericórdia de Deus, que está sempre nos dando instrumentos que possam colaborar, beneficiar a nossa evolução. Né? Aí é uma questão de escolha, como é que a gente vai se utilizar dessas informações. Tem aqui um trecho sobre a influência mental que diz assim: é assim que, provocando, por exemplo, isso no que se refere à influência sutil, né? Então, provocando o encontro de duas pessoas que até vão julgar que elas se encontraram por acaso, mas não foi uma influência. Aquela situação da gente estar pensando em alguém e alguém toca o telefone, ou liga, ou aparece na nossa casa, ou a gente acaba tendo notícias via Facebook, né? Então, esses meios aí virtuais. Então, são essas influências, a gente as considera sutis. Agora, tem aquelas influências mais concretas, não diria concreta, mas são mais veementes, mais pesadas, mais que vão acabar interferindo no nosso pensar. É isso que nós precisamos tomar cuidado, porque a lição nos diz que quem abre a porta somos nós, tá? Quem permite essa influência é o nosso estado de ânimo. Como é que nós vamos... qual a escolha que faremos, né, no nosso dia a dia, como é que a gente pretende conduzir os nossos pensamentos, né? E principalmente diante das dificuldades, principalmente diante dos obstáculos que surgem no nosso dia a dia, diante dos perrengues que a gente tem de lidar. Esse é o ensinamento, essa é a lição. Porque se fosse tudo bonitinho, né? Tudo certinho, tudo encaixadinho, não haveria por que aprender, né? Já estaríamos aí sendo contemplados com o melhor que com certeza já poderíamos ter conquistado. Tá dando para entender? Eu espero que sim, tá? Tem um trecho aqui que eu também acho interessante a gente dar uma lida para reforçar essa questão, né? Se elevados, os bons espíritos estimularão o indivíduo para o bem. Se atrasados, insuflarão sentimentos inferiores que podem conduzir a processos obsessivos, como que acabamos de dizer, né? Eles terminam por ter um conhecimento da gente, se apropriar de algo que nós já poderíamos ter conhecimento, mas por medo ou enfim, são vários os motivos que nos impedem muitas vezes de nos olharmos como nós somos, né? Mas os desencarnados não têm esse obstáculo que nós temos. Afinal de contas, eles não estão aqui encarnados, vivenciando essas experiências do plano físico, né? Eles estão desencarnados e aí eles podem, com muita facilidade, se aproveitar de um lapso, 1/1000 de descuido da nossa parte e pá, né? E já vem e nos influenciam de maneira até a nos subjugar, como ele fala aqui no processo obsessivo. Às vezes de grande complexidade, né? E aí o benfeitor que nos passa essa mensagem, ele diz o seguinte, que a mente em qualquer plano emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, e eu diria até incessantemente, e de modo imperceptível. Ingerimos pensamento, né? A cada instante a gente engole um pensamento e projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Ou seja,
nós vamos nos envolver com esses pensamentos, a gente vai engolir aquelas influências que atenderem a nossa vontade, né? Aquilo que está aquilo que a gente entender que seja favorável, né? Ou para diminuir uma tristeza, né? Ou para insuflar essa tristeza, né? Porque quando a gente fica triste porque entende que alguém nos causou alguma injustiça, o que a gente faz? A gente fica triste e começa naquele pensamento de revolta, de vingança, de nossa, e aí é um prato cheio. É como se a gente abrisse as portas, né, da nossa casa e vai entrando tudo quanto é tipo de influência. Os nossos melhores pensamentos, né, sempre vão nos conduzir a um entendimento melhor, tanto da situação que a gente estiver ali encarando, quanto de quem a gente acredita que tenha causado o transtorno ou a revolta. Então, é exercício, gente, não tem outro jeito, é exercício. Aqui a Aline está dizendo que a impulsividade só é a vilã quando dentro de nós temos todos aqueles sentimentos também, né? Né, Lucila? Sem dúvida. A impulsividade, ela é a vilã. E o que a gente percebe, isso no decorrer mesmo da nossa existência, tudo que a gente faz por impulso termina por nos trazer consequências nem sempre favoráveis. Tem aquela situação, né, de atender, tipo, alguém bateu a nossa porta, tá com fome, a gente corre para coisa, vou pegar isso, vou pegar aquilo, não vou dar, não. Bacana, né, é uma atitude voltada para o melhor do outro, mas na verdade está nos beneficiando. Porque esse momento que a gente para atender quem está batendo a nossa porta com algum tipo de solicitação, é um momento que a gente está nutrindo sentimentos de caridade, de generosidade, de amor ao próximo. Isso nos eleva. Então, na verdade, esse impulso muito vai nos favorecer, muito mais vai nos beneficiar do que o outro mesmo. Porque às vezes o outro a gente faz e ele nem percebe. Mas você disse tudo, Aline. Ela só é a vilã quando dentro de nós esses sentimentos também estão, eles funcionam, né, de maneira consecutiva, né, intermitente na nossa vida. A gente vai agindo o tempo todo por impulso e aí a gente acaba se lascando, né? Vamos falar o português claro. E aqui ainda esse espírito benfeitor, né, no livro dos espíritos, ele diz assim, peraí, aqui ó, em que pese os espíritos diuturnamente inspirarem ideias, o indivíduo é livre para aceitá-las ou não. Como na maioria das vezes as ideias transmitidas vão ao encontro das ideias do encarnado, então o encarnado as acolhe com naturalidade, sem crítica ou oposição. Esta possibilidade de contínua comunicação telepática entre encarnados e desencarnados decorre da mediunidade latente e comum a todas as pessoas, como dissemos no início, né? São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que faz com que todos os homens sejam médiums, né? Independentemente da escolha de trabalhar com esse instrumento. Eu queria ver aqui uma mensagem, uma fala de Emmanuel. Eu separei, mas você sabe, né? A gente vai fazendo as anotações assim e acaba se perdendo. Eu acredito que para hoje, né, a gente ter essa ideia desse tamanho, dessa influência,
seria muito interessante que vocês também procurassem no Livro dos Espíritos. São mais de 100 questões a respeito, 100 perguntas a respeito dessa influência dos desencarnados nos encarnados, tá? E ela começa no capítulo 9, bom, e continua por aí. Fala das pessoas que convulsionam, falam dos nossos anjos da guarda, a afeição dos espíritos por certas pessoas. Então, o capítulo 9 chama-se Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Deixa eu ver se eu consigo achar uma fala aqui de Emmanuel para a gente encerrar a nossa aula. Olha, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, tá? No decorrer da semana, fiquem à vontade. Coloca a pergunta aí na nossa página, tá? Que a gente responde assim que for possível. Meu Deus do céu. Não achei, viu? Deixa eu ver, acho que é esse aqui. A ocorrente, o espírito do médium é intérprete porque está ligado ao corpo que serve para falar. Não consegui, tá? Mas fica para a próxima. De qualquer forma, tem uma mensagem aqui que está no livro Seara dos Médiuns, um trecho de uma mensagem que eu gostaria de ler antes de fazermos as vibrações e a prece de encerramento. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira a gente poder ter um pouquinho mais de esclarecimento, tá? O livro de referência que usamos para essa lição foi o Livro dos Espíritos, o capítulo 9, que tem lá mais de 100 questões a esse respeito dessa ação dos espíritos no mundo corpóreo, tá? E tem aqui um trechinho de uma mensagem de Emmanuel, do livro Seara dos Médiuns, que fala assim, ó. Unge-te, pois, de caridade e de paciência, se aspiras a executar o que deves. O preço da vitória chama-se luta. Ideia espírita é lâmpada acesa para que todos vejamos claro, e a existência na Terra é caminho para a esfera superior. Não te lastimes se a subida aborrece e cansa pela cruz que carregas. Ora pelos que te perseguem e abençoa os que te injuriam. Quanto julgavam haver aniquilado Cristo no alto de um monte, apenas conseguiram transformá-lo em baliza de luz. Então, a exemplo de Jesus, nós vamos também lembrando que esse mestre tão sábio e tão presente em nossas vidas sempre nos alertou ao fato de que somos luzes. Que brilhe sempre a nossa luz. E essa luz, para brilhar, é preciso que a gente encare determinadas lutas para que sejamos vitoriosos, como bem disse nosso companheiro Emmanuel, maravilhoso. Então vamos, neste momento, aproveitar que a gente está aqui assim, com essa vontade de manter o nosso pensamento elevado, o nosso padrão de vibração elevado, e vamos aproveitar para vibrar pelo nosso planeta? Vamos! Vai ser muito rápido, porque o que eu entendo? Esse é um momento que todos nós estamos precisando da mesma coisa, né? Independentemente das coisas que a gente quer para o nosso dia a dia, né? Saúde, paz, enfim, nós também precisamos muito da misericórdia do nosso Pai, que seja derramada sobre todo o planeta, que conduza os profissionais da saúde, que conduza a ciência. Fortaleça, Pai,
esses lutadores que estão aí à frente, né? Eles estão à frente dessa batalha, esses profissionais abençoados. Então vamos vibrar com todo o nosso entendimento de amor, nós vamos vibrar por esses lutadores que estão aí, nos cuidando de nós, nos protegendo e batalhando incessantemente pela cura de todos nós. Nós vamos vibrar para que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa inspirar, conduzi-los de maneira a que eles não sucumbam diante das tarefas árduas que com certeza estão sendo designadas para cada um desses irmãos. Da mesma maneira, eu peço vibrações especiais, amorosas, para todos aqueles que estão à frente dessas batalhas, dando-nos condição para que a gente permaneça em casa. Os agricultores, pecuaristas, né? Pessoal de supermercado, os feirantes, pessoal dos necrotérios. São serviços essenciais. Então nós vibramos, Pai, para que o teu amor e a tua bondade envolva cada um desses profissionais, fortalecendo-lhes a saúde, o bom ânimo, a vontade de prosseguir nesta tarefa redentora para todos nós. Nós vamos vibrando especialmente também por todos os governantes do planeta, que neste momento nós nos enterneçamos de amor e de empatia. Vamos nos colocar no lugar desses irmãos, para que a mesma misericórdia e piedade que a gente pede pelas nossas fragilidades e fraquezas, vamos envolver esses irmãos em misericórdia, em indulgência, rogando, Pai, que as suas energias de amor e de paz envolvam os corações desses irmãos que têm essa tarefa de administrar as nações, para que eles possam fazê-la de maneira justa, honesta. Vamos voltar o nosso pensamento agora aos nossos familiares, nossos amigos, aqueles que a gente considera inimigos ou que nos consideram inimigos. Vamos envolver essa grande família, esses valiosos instrumentos que estão conosco nesta trajetória, encarnados e desencarnados. E vamos vibrar para que esses laços que nos trouxeram unidos nesta encarnação sejam cada vez mais fortalecidos pela nossa boa vontade em aprender a conviver. E essas nossas vibrações, elas têm a cor dourada, e elas vão assim saindo dos nossos corações, envolvendo todo o bairro onde a gente mora. E vai envolvendo toda a cidade, todo o estado, todo o país, todos os países, vai ficando tudo num dourado maravilhoso da cor do sol. E as nossas rogativas estão sendo levadas junto com essas energias douradas e depositadas nas mãos do nosso Pai, que há de nos atender de acordo com a nossa necessidade e merecimento. Que assim seja, graças a Deus. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade valiosa e redentora que se apresenta ao nosso planeta Terra. Nós te agradecemos pelas nossas vidas e te pedimos humildemente que nos envolva no teu amor, nas tuas bênçãos de misericórdia, para que possamos vivenciar essas experiências beneficiando o nosso processo evolutivo.
pedimos a Maria, mãe de todos nós, que console os corações de todas as mães, que tenham, porventura, se separado de seus filhos. Nós vamos vibrando e rogando a Maria que envolva a todos nós, pecadores, agora e sempre. Abençoados estejamos todos, muito obrigada e boa noite. Mande pergunta, tá? Que vocês precisarem, a gente, na medida do possível, vai responder, tá bom? Obrigada, gente!